Tem horas que dar um passo atrás não é sinal de perda da guerra. Pode ser a retomada de um novo combate, principalmente num mercado de trabalho que está bastante incerto, né? Diante de reformas trabalhistas e de falta de oferta de vagas. Nós vamos falar agora sobre isso com Vivian Santana, ela é coach empresarial e está aqui para ajudar a gente a refletir sobre isso. Tudo bem, Vivian? Tudo bem com você. Uma grande satisfação tê-la conosco. Obrigada. Não é perder a guerra, né? De jeito nenhum. Dar um passo atrás. De jeito nenhum. Às vezes é uma freada de arrumação, como a gente falava no ônibus cheio, dava aquela freada, aí o pessoal se acomodava e tal. É isso mesmo. Eu estava conversando que eu fui uma dessas pessoas que dei alguns passos para trás para poder mudar de carreira. No meu caso, foi uma mudança, porque eu estava numa posição onde eu falei, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, então eu preciso fazer essa mudança agora. E quando eu me propus a fazer essa mudança, eu sabia que eu estava dando 10 passos para trás. Isso em salário, em experiência, em rendimento mesmo da minha carreira, em reconhecimento pelo meu trabalho. Então, quando eu precisei fazer essa mudança, eu precisei colocar na minha cabeça que eu não teria não teria tudo que eu tinha naquele momento. Eu teria que baixar um pouquinho as minhas expectativas, o meu salário, para poder chegar onde eu queria. Quer dizer, então, que você investiu numa nova atividade. Exatamente. Na verdade, assim, a gente não pode dizer que a gente perdeu tudo que a gente tinha feito da atividade anterior ou da empresa anterior, mas eu precisei voltar um pouquinho, me reestruturar, fazer curso, começar do zero na nova carreira em que eu queria. Eu quero aproveitar, então, o teu exemplo para passar para o pessoal de casa. Você veio de onde? Qual era a tua atividade quando você deu esse freio e ligou a seta para a Eu era direita? bancária. Eu entrei no banco muito cedo, eu entrei com 18 para 19 anos. E aí eu fiz tudo assim que eu gostaria, o banco me deu uma base muito legal, eu aprendi muito lá dentro. Fui estagiária, fui caixa, fui gerente, só que quando eu cheguei na gerência, eu vi que não era aquilo que eu estava esperando. Eu não me identifiquei com a profissão e falei assim, se eu for promovida, ou se eu crescer, ou se eu fizer muito bem a minha atividade, essa situação vai mudar? Vai melhorar? Aquilo que está me incomodando não vai mais acontecer? E quando eu descobri que essa resposta era não, eu falei, então, a hora que eu preciso mudar é agora. Senão eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu tenho a sensação que essa experiência como gerente deve ter te dado, assim, uma margem muito grande, né? Porque o gerente acaba sendo até meio psicólogo, né? O cara chega lá cheio de problemas, né? Tinha um comercial que mostrava uma cadeira enorme, o cara pequenininho ali, dividindo do gerente, né? O cara chega arrasado, precisando de um apoio. Às vezes não é só o financeiro, é um apoio até psicológico também. Com certeza, porque você tem que ouvir a situação do cliente. O cliente não vai lá e fala assim, eu quero um empréstimo. Ele ia lá e me contava que ele tinha tido uma reforma 3 meses antes, que ele tinha tido um problema, que ele bateu o carro. E não adiantava eu falar assim para ele, olha, para por aí, o que eu preciso saber é só quanto você quer. Eu tinha que ouvir toda aquela situação do cliente e para poder fazer o empréstimo para ele, para poder conseguir fazer isso. E são coisas que eu levei até hoje no meu trabalho que eu utilizo agora. Porque eu nada mais faço do que ouvir o que as pessoas precisam e ajudá-las a mudar os comportamentos para que elas performem na profissão, performem na empresa que elas estão. Você chegou onde eu queria. O elo é verdade. entre o que era e o que passou a ser e que agora você desenvolve com plenitude, né? Porque muito obrigada. As pessoas elogiam muito o seu trabalho. O que acontece? Todo mundo falava assim para mim, nossa, mas você perdeu. Você jogou tudo para o alto num momento em que estava todo mundo lutando para chegar onde você estava. Lógico que é muito difícil, assim, quando eu me tornei gerente, os meus pais ficaram orgulhosos, eles falaram, a minha filha com essa idade, isso, é muito legal. E, de repente, você desistir disso, você fica com uma sensação de o que eu fiz de errado, com uma sensação de se culpar, de duvidar mesmo da sua capacidade. Mas e depois, quando você muda de profissão, você descobre que você não está jogando tudo fora. E o desafio, né, das pessoas depois te cobrarem, olha, você jogou tudo fora, você tinha um futuro promissor e partiu para uma aventura. É verdade. E que na realidade não foi mais uma aventura, você tinha certeza do que você queria. A gente nunca tem certeza, né? A gente, lógico que a gente vai com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Mas o que eu falo, que eu ouço, eu e os meus clientes, a gente escuta mais, porque a maioria dos meus clientes, eles saíram para uma empreitada de abrir uma empresa própria e fazer o sucesso deles,
fazer o salário deles. Então, a frase que a gente mais escuta quando a gente vai no almoço de domingo é: por que você não faz um concurso público? Concurso público é muito legal, admiro quem faz, mas ele não é a única possibilidade que existe na nossa vida. Quando a gente vira empreendedor ou quando a gente faz esse downgrade, a gente está assumindo a responsabilidade pelo nosso sucesso. Eu tenho certeza que muitos daqueles que iam no seu divã, no banco, hoje devem estar te procurando lá no coach, mas eu vou te pedir para contar esses detalhes, né, na volta da entrevista. Nós estamos falando sobre um passo atrás para dar 20 no futuro. Já já estaremos de volta com a Vivian Santana. Olha, boas dicas, hein, para você que está em casa. A hora que você dá um passo atrás para dar um salto mortal e exitoso para o futuro. Nós estamos falando aqui com a Vivian Santana, ela é coach empresarial, era bancária, ouvia muitos dramas dos divãs da gerência bancária, que hoje se transportam, quem sabe, até para os seus aconselhamentos e suas estimulações, né? É verdade. Deve ter cliente antigo que está te procurando lá. Hein? Graças a Deus. É legal porque, assim, eu consigo utilizar coisas que eu fazia no banco para poder ter na minha profissão hoje. Eu consegui ter um aprendizado legal. Eu consegui, assim, eu consegui entender qual era a minha busca no trabalho. Porque sempre que a gente pergunta para uma criança, por exemplo, o que você quer ser quando você crescer? Presidente da República. Ninguém fala isso hoje em dia? Ou fala ainda? Acho que não. Quando uma criança fala que ela quer ser bombeiro, a gente se pergunta assim, por que ela quer ser bombeiro? Ah, porque eu quero ser um herói, porque eu quero salvar as pessoas. Só que ser bombeiro não é a única maneira de você salvar as pessoas. Você pode salvar as pessoas você estando lá na agência bancária e fazendo um empréstimo para ela e salvando ela naquele momento. Ou você pode salvar as pessoas sendo um médico, você pode salvar as pessoas de diversas maneiras. Então, eu entendi que, assim, o que eu queria fazer na minha vida era, não sabia o quê. Quando eu saí do banco, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria estar num trabalho onde eu sentisse que eu estava ajudando as pessoas. Quando você entende a sua real motivação, fica muito mais fácil você fazer esse downgrade, porque você acorda todos os dias motivado, você acorda todos os dias preparado para você correr atrás, para você perder noites de sono, para você se sacrificar para conseguir fazer aquilo que você realmente quer, para conseguir fazer aquilo que realmente vai te satisfazer. Vamos ajudar o seu José, o seu Manuel, a dona Terezinha, que estão lá do outro lado da telinha, perderam o emprego, não sabem o que vão fazer. Curso, é bom? É muito bom. A gente está falando aqui, né, de 2 downgrades diferentes. O meu, por acaso, foi por opção. Eu optei por fazer essa mudança. Mas hoje em dia tem muita gente que não tem essa facilidade. Acaba tendo que fazer esse downgrade, essa mudança, porque perdeu o emprego, porque o mercado mudou, porque a profissão talvez tenha deixado de existir ou tenha se tornado obsoleta. A gente vê muito isso assim na faculdade de administração, aquelas profissões que deixam de existir. Tinha muitos datilógrafos, quando surgiu o computador, acabou. Olha, está rolando aí na internet um vídeo que, se o cara for meio deprimido, ele entra em parafuso. Os caras estão falando todas as profissões que vão acabar, diz que não vai ter mais campo para quem faz direito, que não tem... E tem a tal da 4ª Revolução Industrial. É verdade, que a gente está chegando agora. 4.0, né? Uhum. E aí? O que acontece? O sujeito chega lá no seu consultório arrasado, já está sem emprego, ainda estão dizendo que a profissão dele acaba. Então, o que a gente tem que pensar? De qualquer forma, no que a gente trabalha, qual é o resultado que eu estou trazendo para as pessoas? Qual é o resultado financeiro que eu estou proporcionando para a empresa que eu trabalho ou para o meu cliente? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer que uma máquina não pode fazer? De que forma que eu consigo remodelar o meu trabalho e transformar ele em uma coisa relevante para que eu consiga dar resultado para alguém ou para uma empresa? Então, se você está com aquela expectativa, é lógico que essas mudanças estruturais, elas levam anos. Não é de uma hora para outra que uma profissão deixa de existir. Isso acontece aos poucos. Ou então, a gente pega algumas profissões, hoje em dia a gente tem desenhistas, nossa, mas tem computador, tem designer, mas aí o cara se torna referência porque ele virou um desenhista, um artista específico de pinceladas, ele conseguiu transformar aquela coisa totalmente obsoleta numa coisa exclusiva. O fato dele fazer aquilo foi uma coisa exclusiva. Direito, por exemplo, estão dizendo que o computador é mais justo que o juiz, né?
Mas há juízes tão fantásticos quanto foi Eliezer Rosa, né, que diante de uma situação de uma criança que não tinha bicicleta, ele tirou do bolso, comprou a bicicleta para a criança. Isso a máquina não vai fazer, não. É verdade. E a máquina trabalha com dados que já existiram. Nós, seres humanos, conseguimos criar coisas novas. Então, a máquina, que é um juiz, ela vai fazer uma decisão de acordo com casos que ela já viu, com coisas que já aconteceram, com jurisprudência, né? A gente fala, vamos pegar o que já aconteceu e o que eu consigo tirar dessa situação aqui. Mas se é uma coisa totalmente nova, a gente ainda precisa do ser humano para poder administrar essas coisas diferentes. Se bem que estão dizendo aí que vai ter um computador com sensibilidade maior que eu não acredito. Sensibilidade maior que a do homem, só Deus. Ainda acho que não. E assim, aí a diferença vai ser justamente o que a gente tem de diferencial. Porque a gente sofre, a gente não é perfeito, a gente tem dias ruins. E a gente pega, por exemplo, a profissão de vendedor. Não seria muito mais fácil você chegar no shopping e ter um monte de máquina lá com botões escrito camisa branca, camisa azul, eu vou apertar aqui, aqui me serve a tal. Mas por que não tem isso no shopping? Porque as pessoas gostam de comprar de pessoas. Então, você precisa ir lá e ter contato com outro ser humano para que você consiga gastar o seu dinheiro e comprar os produtos ou serviços que você precisa. Então, se nem isso a gente consegue substituir por um computador, imagina o restante. Como que a gente vai se diferenciar? Nesse caso, por exemplo, os vendedores são um excelente exemplo. Você não consegue substituir um vendedor. Você consegue dar ferramentas para ele, você consegue dar e-mail, você consegue dar celular, você consegue automatizar algumas coisas, mas o contato, quando você está conversando com alguém, você não consegue tirar. Essa coisa de comprar pela internet eu não gosto. Eu gosto de olhar no olho. E olhando no olho já dá problema, imagina. É verdade. E quando assim, tem muita gente que mesmo depois de olhar tudo na internet, vai na loja para comprar. Ou o contrário, vai na loja para poder ter o contato, para poder experimentar, para poder conversar, falar com alguém que entende do assunto para depois comprar na internet. Por isso que existem muitas lojas na internet que tem até loja conceito, que é a loja física delas em algum lugar para você ir lá e ver aquilo e conversar com alguém e analisar aquilo na prática. Eu acho muito legal essa história de coach, viu? Eu acho que obrigada. levanta, né? É verdade. A pessoa está lá arrasada, aí chega lá, você aconselha, tem carinho, né? Atende. É uma profissão nova, né? É verdade. Ainda está em crescimento no Brasil. O que eu gosto muito dela é porque a gente coloca que a pessoa pode mudar, ela pode atingir o resultado que ela quer apenas com uma mudança de comportamento. Eu não posso deixar que o meu cliente chegue para mim e fale assim, mas o presidente da República fez um negócio ontem que vai me atrapalhar e por causa disso eu não quero fazer. Eu peço para o meu cliente que ele me diga o que ele pode fazer, independente das circunstâncias, com coisas que somente ele pode controlar para conseguir aquilo que ele quer. Então, a partir disso que a gente vai trabalhar. Dar um passo atrás é como eu disse, não significa a perda da guerra. É verdade. É apenas a armação do salto para um novo combate. Exatamente. Olha, Vivian Santana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigada. Eu espero que você volte mais vezes, por trazendo favor. essas mensagens tão importantes para o Obrigada. pessoal que está aí em casa, às vezes aí sem acreditar mais no futuro, meio tristinho, né? É e de verdade. repente uma injeção de ânimo faz com que esse passo atrás seja uma catapulta para te projetar bem alto para o sucesso. Obrigado.